Vai, Vavá, manda bala. É assustador isso aí, velho. Mas enquanto ele tá editando, tá só lendo. Em uma vez deu essa escrita. Não, isso não faz nenhum sentido. Agora chegou a parte tão esperada dos testes de velocidade. Então, nessa parte 3, o que a gente vai fazer nesse vídeo é testar cada sistema do nosso file server e descobrir qual é a velocidade real deles. Os meninos da MG Data, eles decidiram mudar o nosso sistema e toda a estrutura dele. Inicialmente, como eu falei no vídeo parte 1 para vocês, a ideia era usar o TrueNAS como nosso sistema operacional, já que ele para file server é sensacional. Porém, a gente acabou decidindo trocar completamente a estrutura do nosso sistema para ir para o Proxmox. Por que ir para o Proxmox? Porque o Proxmox ele tem algumas vantagens sobre o TrueNAS. O maior defeito do TrueNAS para a gente é que, apesar dele ser um file server sensacional, as performances de máquina virtual e das VMs deles são horríveis, são super travadas, lentas pra caramba, difícil de abrir. E como a gente vai estar fazendo muitas VMs de file server, de DaVinci Resolve Project Server, de firewall e etc, como eu falei no vídeo parte 1, a gente precisa de uma performance de VM boa. Então a gente escolheu o Proxmox por dois motivos. O primeiro é essa performance sensacional de VMs, onde a gente consegue usar 100% do nosso processador, do EPYC, de 64 cores e 128 threads, e a gente vai estar rodando muitas máquinas ao mesmo tempo, então a gente precisa desse funcionamento ser uma coisa rápida. E também porque agora o Proxmox tem integração direta com o Vim, que é o nosso sistema de backup que a gente escolheu para o Antonov 1. Então isso vai fazer o backup ser muito mais rápido e muito mais fácil. Então vamos aos testes de velocidade. Essa é a parte que eu tô super ansioso, porque no parte 1 a gente fez todo o planejamento, no parte 2 a gente botou mão na massa e montou tudo, e agora nós vamos finalmente poder descobrir qual é a velocidade real do nosso sistema. E a pool que nós vamos testar é a nossa pool All Flash, 100% de SSDs. Os Ironwolves Pro 3.84 TB da Seagate, que é a pool do The Flash. Para isso, nós vamos usar uma VM dentro do Proxmox. E essa VM vai ter 16 threads e 32 GB de RAM. Mas antes da gente ir para o teste de velocidade, tem algo que eu preciso falar com vocês muito importante. Vocês sabiam que mais de 75% das pessoas assistindo os nossos vídeos hoje não estão inscritas no nosso canal? E que 88% dos inscritos não tem o sininho de notificações ativado para quando a gente posta o vídeo? Então, se você quer ver vídeos novos toda semana sobre tecnologia, dos projetos mais insanos do Brasil, se inscreve no canal agora e ativa esse sininho. Agora, vamos para os testes de velocidade? Nossa! Olha isso aqui. Olha o sequential read do ClearDisk, 13 GB por segundo. Eu não tenho a mínima ideia o que está acontecendo, não faz sentido, tá muito rápido. Não, a escrita, ó a escrita. A gente vai ter que deixar um teste rodar de 64 depois. Eu não tô vendo onde é que tá passando aqui, não. Então é na RAM, cara. Então é na RAM. Eu acho que esses resultados foram meio absurdos, né? Cara, 13.4 GB por segundo, 107 gigabits. A velocidade disso é 107 gigabits. E 11 GB por segundo de escrita, cara, tipo, bizarro. Como assim? Como assim? Considerando que lá no Antonov 2 a gente tem uma placa Dual 40G, a gente já está mais que saturando a velocidade dessa placa. Pode ser que a gente vai precisar de um upgrade muito rápido logo para uma placa de Dual 100G. Porque se no primeiro teste a gente bateu 107 gigabits, o que vai acontecer quando a gente realmente conseguir tirar a melhor velocidade desse sistema, né? Nós testamos com arquivo configurado para 1 GB. Se você não sabe o que é 1 GB, é quase 1 GB. Então eu vou falar 1 GB que é mais fácil. Esses resultados absurdos me fizeram pensar que talvez podia ser que a memória RAM está acelerando muito esses números, nos criando um resultado de teste meio que adulterado, que na vida real não seria bem assim. Então, o que eu fiz foi, a gente aumentou o tamanho do arquivo no Crystal Disk para 64 GB, que é maior do que a RAM designada para essa VM, que no caso era 32 GB. E os resultados realmente foram diferentes, mais baixos, bem mais baixos, mas não deixa de ser completamente absurdo os números que a gente está vendo. O que a gente fez foi o mesmo teste, a réplica do teste com um arquivo gigantesco de 64 GB, a gente não tem nenhum arquivo desse tamanho, mas simula uma carga maior aí. Começou. Cara, que isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Isso é surreal. 6 GB por segundo. Ele tá mais rápido a leitura randômica do que a escrita sequencial. Não, e aí? A leitura sequencial. Não, e aí isso aqui. Aí a última. Não, isso é ridículo. 5 GB por segundo de leitura e 1.1 GB por segundo de escrita ainda é acima de qualquer coisa que eu tava esperando nesse sistema. Então, cara, isso quer dizer que a gente pode olhar isso de duas maneiras. A primeira é descartar todos esses resultados, porque realmente a gente não
sabe se a RAM está acelerando eles ou não. Ou levar em consideração que se a RAM estiver ajudando o sistema, eu não preciso ligar para isso, porque não é como se isso fosse um teste falso. Nós temos tanta RAM nesse sistema, 640 GB de memória RAM para ser mais específico, que isso gera espaço livre, que quando o arquivo está sendo gravado na RAM, vai ser quase impossível de encher ela. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que eu chego com um cartão da Red de 1 TB de arquivos de filmagem em 8K, e aí eu começo a transferir esses arquivos. Essa transferência ela vai sair direto do cartão para a memória RAM. Só que enquanto ele está enchendo a memória RAM, esse arquivo já está sendo copiado para dentro da pool do The Flash e está livrando a memória RAM enquanto está entrando mais arquivos. Como a gente tem muito espaço de memória RAM, esses 640 GB, é bem capaz que antes da gente conseguir encher a memória RAM, ela já está esvaziando na pool do The Flash, que também é absurdamente rápida. E isso vai fazer com que seja quase que impossível a gente conseguir encher a memória RAM. É um resultado que a gente vai experimentar na vida real. Não é como se eu tivesse 32 GB de RAM e chegasse com 1 TB de arquivo. É óbvio que essa RAM ia encher rapidamente e não ia conseguir dar vazão para o The Flash. Aí de repente a gente ia começar a usar só a performance do The Flash. Mas com esse tanto de memória RAM, a gente tem essa possibilidade de que, na verdade, a gente vai estar sempre experimentando na hora de fazer offload de arquivos, enviar eles para a memória RAM. Então, sinceramente, eu não ligo. Você ligaria? Beleza, agora que a gente passou esses nossos questionamentos, eu percebi algo interessante. Analisando o quanto de performance foi usada dos discos e do processador, parece que tem mais performance na pool do The Flash para ela entregar. Então eu tive uma ideia. Vamos fazer 2 VMs e rodar elas juntos, com o teste de velocidade sendo rodado ao mesmo tempo e ver se existe algum pouco mais de performance para se ganhar aí. Então a equipe do MG Data configurou agora 2 VMs com 16 threads e 32 GB de RAM cada uma. A gente fez todos os testes no Crystal Disk com um usuário só. O Vavá duplicou aqui as VMs e todo mundo agora vai fazer o teste com 2 usuários tentando puxar tudo que dá. E elas estão, cada VM está com 32 threads, 16 cores e 32 threads. É tipo um computador, são 2 computadores, pode mandar bala. Isso. Deu play nas duas, vamos ver, por cento, 2,84. Caraca! Deu 9 em cada 10 simultâneo, velho. 10 GB em cada usuário. Mano, peraí, 12. 20. Meu Deus! Não, vocês, tipo assim, 400 megas agora por segundo ali na parte dos randoms. Olha a escrita. Olha a escrita. 3.9. Nunca deu essa escrita, nenhuma vez deu essa escrita. Então, a gente saiu de 13.4 GB de leitura para agora aproximadamente 20 GB por segundo de leitura. Cara, isso é 160, não é 60, é 160 gigabits de velocidade. E agora a nossa performance de leitura está 3.9 GB por segundo de escrita, o que é razoavelmente, absurdamente rápido. Agora vamos lá. Esses resultados não dobraram perfeitamente. A gente saiu de 13.4 para 20. Então, provavelmente, a gente já atingiu 100% da performance desses discos. Já que, se tivesse mais performance sobrando, eu acho que nós veríamos um scaling perfeito do primeiro teste, o segundo teste seria vezes 2. E aí poderia informar pra gente que existe mais performance nos discos para ser extraídas. Mas, cara, não tô nem aí. Eu quero saber se tem mais performance ou não. Então, você não tentaria testar qual é o limite máximo? Tentar fazer esse sistema crashar, parar de funcionar? E aí foi aí que eu tive a brilhante ideia. Vamos testar com 4 VMs. Por que não? 4 VMs, 16 threads e 32 GB de RAM em cada uma delas. A gente tem memória RAM sobrando, a gente tem 128 threads. Agora a gente tá usando todos. Tá na hora, né? Manda bala, vambora. É agora, teste com 4. Vamos ver. Se der 4 vezes isso aí, eu saio da sala. Consigo compreender mais o que tá acontecendo. Ó, 12, 8. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Bateu já 20, 28, 28, 22, 24, 22, 26, 21. Eu vou embora. Não tem condição. Tá, tchau pra vocês. Não tem condição, não. Cara, assim, teoricamente, analisando apenas os números, nós ultrapassamos 20 GB de leitura por segundo. 28,5 GB por segundo. Cara, isso é uma velocidade de 228 gigabits. É verdade ou não? Não sei. Sinceramente, não sei. O que acontece aqui? Quando a gente está rodando 4 testes juntos, a gente não consegue dar start neles exatamente ao mesmo tempo. Você pode ver que o Vavá ali, ele clica teste 1, 2, 3, 4. Ele tenta ser o mais rápido possível. Só que esses testes começam
começam em tempos diferentes. E são feitos 2 testes e uma média desses testes. Quando você olha, o primeiro teste de todas as máquinas batem mais ou menos entre 5 a 6 GB por segundo, o que me indica que a velocidade real desse sistema está entre 21, 22, 23 GB por segundo no máximo. Ele não está batendo tudo isso. Mas quando vai rolar o teste 2, porque os testes começaram em tempos diferentes, um teste começa mais rápido. E aí você vê ele sair de 5 GB por segundo e ir para 8. E a gente teve 2 resultados dando 8 GB por segundo. Eu sinceramente acho que isso é por causa dos testes não estar sendo rodados em tempo real exatamente no mesmo tempo. Então eu não acredito nesse número teórico de 28 GB por segundo. Eu gostaria de acreditar, mas eu acho que o nosso número está mais perto de 21 a 23 GB por segundo. E se você realmente olhar o outro monitor que o Michael da MG Data estava trabalhando, ele monitora todo o sistema do Proxmox. Ele consegue ver em tempo real quanto esses discos estão realmente lendo. E não é surpresa, ali bateu 21 a 23 GB por segundo. Nenhuma vez ele bateu 28 GB por segundo, porque esse número nunca foi batido. Se a gente quisesse falar ou sensacionalizar, 28 GB por segundo. Mas sendo realista, com esse teste de 64 GB, a gente está falando de uma coisa de mais ou menos 20. Caraca, eu nunca esperei na minha vida que a gente ia saturar uma conexão de 100G e eu vou ter que comprar uma placa nova. Então, para não ter erro, eu resolvi fazer um teste com 4 VMs e 64 GB no arquivo do Crystal Disk. Isso aqui. 10, 13, 11, 9. Espero que vai dar 13 de novo. 10, passou a 10, já passamos de 10. Isso é giga por segundo. Giga por segundo. E o sistema bateu um total de 11.8 GB por segundo, ou seja, 94 gigabits de velocidade. Se a gente está excedendo esses 100 ou não, é uma grande dúvida que a gente vai descobrir na vida real. Mas que a gente está excedendo todas as minhas expectativas, sem dúvidas. Eu achei que o nosso sistema, cara, ia dar tipo 5 GB por segundo no máximo. E o legal de fazer o teste com os arquivos de 64 GB é que porque a transferência demora muito mais, a gente tem um resultado muito mais real. E pensar que o nosso resultado real, a gente está falando de 11.8 GB por segundo, quase 100 gigabits de velocidade, cara, eu não tenho nem palavras. Eu não sei o que o pessoal da MG Data fez na configuração do nosso sistema, como eles fizeram isso, porque tá muito rápido. Agora, vamos a um overview. No monitor do Proxmox, aqui no monitor do Michael da MG Data, a gente pode ver as 4 VMs rodando e ele vai medir a velocidade total, independente do que a VM está falando ou não. Nesse monitor, a gente pode ver que com os arquivos de 64 GB, ele bateu mais de 13 GB por segundo. Pasmem, no teste de 1 GB, ele bateu 28 GB por segundo. 28. Então agora eu não sei o que é verdade, não sei o que é, porque o monitor falou, o monitor tá lendo ali tudo, tá lendo os discos e tá falando a velocidade dos discos. Então a gente não tá tendo resultados individuais que a gente tá somando e fazendo uma média, não tem nada disso. Ele tá lendo a velocidade que os discos estão sendo medidas. No vídeo parte 4, 5, 6, sei lá, parte 8, eu vou ter que fazer um upgrade na nossa placa de rede para 100G. Não vai ter jeito, a gente vai precisar de 100G, sem dúvida. Ou seja, nós realmente temos um foguete ali e ele tá fazendo jus ao nome dele de The Flash. Porque, cara, eu acho que não tem nada mais rápido que isso, não. Agora vai um disclaimer para todo mundo. Eu não sei o quanto a gente pode acreditar nesses testes. Olhando no monitor, eu acho que o resultado é muito mais real. No monitor do Proxmox. Mas mesmo assim, a gente tá tentando ao máximo fazer esse teste ser o mais científico possível. Mas infelizmente não tem jeito dele ser 100% científico. Na hora de dar play nos testes, a gente dá play em tempos diferentes. Por mais rápido que a gente tenta, existe essa diferença. Então eu não sei se esses resultados são 100% reais, mas eu acredito que eles estão bem próximos dos 90%. Então vamos para um teste de vida real? O Antonov 1 está rodando o Vim, que é o nosso backup server, é o sistema operacional do backup server. Vindo do mundo dos filmes de vídeo, não acredito em compressão de vídeo sem perda de qualidade. Não existe isso para mim. E o Vavá explicou para mim que não só ele vai conseguir comprimir todo o nosso backup dos mais de 500 teras que a gente tem no Antonov 2 para um sistema que tem 120 teras no Antonov 1. Para mim isso não faz sentido. Como que ele está conseguindo fazer a compressão desse backup sem perder a qualidade da imagem? Ele me garantiu que esses arquivos são 100% fiéis ao original. Eles são recuperados a nível de byte, a nível de código, de linha de código, de 1 e 0. Eu não acredito. Desculpa, Vavá, eu não acredito em você. Então, por causa disso, eu pedi para ele pegar o nosso backup, restaurar arquivos de Red e de Sony para que eu pudesse jogar no DaVinci e comparar o arquivo original da Red e o arquivo com backup da Red restaurado para ver se existe alguma diferença entre eles, porque eu tenho certeza que vai ter diferença. Aparentemente... Tá, só me explica, esse é o vídeo original ou do backup? Ó, esse é o vídeo do arquivo do backup e eu vou clicar agora pro vídeo original. Ó, vou dar play em um, beleza, play no outro. Mesma coisa. Vou alterar o ISO, ó, se eu alterar o ISO no arquivo original, ó, vou subir um stop, descer um stop. Aqui agora, subir um stop.
vai ser um stop. Agora vamos comparar. Vou aumentar os dois. Vou empurrar um stop aqui e um stop aqui. Pera. Tá, pera. Vou empurrar dois. Vamos quebrar a imagem. Esse é um arquivo com backup e reconstruído, né? Teve compressão nesse backup, Vavá? A gente conseguiu muito pouca compressão por conta do protocolo, né? Do SMB. Ah. No formato agora, a gente vai esmagar o dado. Aí, E mesmo assim ele vai voltar? Cara, do mesmo jeito. Do mesmo jeito? Se você fizer hash do arquivo, o hash se mantém. Não sei se vocês entenderam a questão do hash, mas o hash ele vai checar a propriedade do arquivo, de origem e de destino. Então, se eu pegar e bater o hash do original e bater o hash do que eu restaurar para vocês, exatamente idêntico com todas as propriedades. Zero desconto. Então é isso, né? Velocidades absurdas, que eu acho que o Alexandre de Moraes vai mandar desligar o nosso sistema. O teste do backup funcionou contra todas as minhas crenças, que isso era impossível. Eu tava errado, realmente. Caraca, velho, porque eu não usei ele antes. Maravilhoso. Eu nunca acreditaria se eu lisse lá na página, a gente garante que depois de comprimir o seu arquivo original. Como que eu vou acreditar nisso? Não acreditei nem com eles me falando aqui, mas eles estavam certos e eu tava errado. Agora vamos para parte 4. Chegou a hora de fazer uma coisa que vocês estão pedindo faz muito tempo. Muito tempo. Nós vamos falar qual é o preço do nosso data center. Cada HD, cada máquina, cada placa, cada implementação que a gente está fazendo aqui. Qual é o preço total disso? Que, na verdade, eu nem sei, tá? Tipo, a gente nunca fez esse cálculo e nós vamos fazer e vamos descobrir, porque até eu tô ansioso para descobrir quantos mil isso custa. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece, de novo, se inscreve no canal para ver o parte 4. O parte 5 já tá pronto, mas o parte 4... O 5 eu não vou contar o que é. Mas o parte 4 é quais são os valores de todo o nosso sistema. É isso, bros. Até a próxima.